Glória a Deus. Graça e paz, homens de honra. Deus abençoe vocês, que prazer poder voltar aqui. Deus abençoe pastor Anselmo, meu amigo, companheiro de ministério, muito amado do Senhor. É um prazer revê-lo, bem como os demais irmãos queridos da nossa querida IBC. Irmãos, eu gostaria de compartilhar com você um texto das Escrituras, muito conhecido, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Gostaria que você mantivesse sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos ler do verso 1 até o verso de número 10. Um dos milagres mais extraordinários da Bíblia. Deus tem uma palavra para nós nesse texto hoje. Diz assim as Escrituras: Pedro e João subiam juntos ao templo, à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe dessem uma esmola. E Pedro com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. E todo o povo ouviu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Graças a Deus. Irmãos, o tema deste culto é muito relevante, fala sobre missão, não é? Temos aqui o tema aqui no... Você tem uma? Sabe qual é a missão de você, a sua missão? Hoje é ser um solucionador de problema. Vou repetir. A sua missão para hoje, ou para a partir de hoje, é ser um solucionador de problemas. Por quê? Esse texto nos ensina a como sermos, de fato, solucionadores de problemas. Veja que esses homens, Pedro e João, diante dessa história de Atos 3, se você recuar um pouquinho, você vai perceber que Atos 2, ele é o ápice. É o momento em que o Espírito Santo, prometido pelo Senhor Jesus, vem sobre esses homens e os capacitam para torná-los solucionadores de problemas. E por quê? Porque não há solução de problemas sem o Espírito Santo. Não há capacidade espiritual para você solucionar qualquer tipo de problema, seja ele de ordem pessoal, de ordem familiar, de ordem moral. Não há como você solucionar nenhum tipo de problema sem a capacitação efetiva do Espírito Santo. Então eles recebem esse dom, recebem esse preenchimento de poder para tornar-se solucionadores de problemas. Veja que o texto inicia dando uma informação muito preciosa no verso 1, dizendo que esses homens, Pedro e João, que agora estão cheios de Deus, receberam a unção do Espírito Santo, diz as Escrituras que eles sobem ao templo juntos. Olha só que duas informações preciosas. Eles sobem juntos e eles sobem na hora da oração.
Duas coisas que capacitam você a ser um solucionador de problemas. Subiam juntos, unidade. Segundo, oração. A igreja não caminha sem oração, mas também não caminha sem unidade. A igreja pode ter muita unidade, mas se não tiver muita oração, ela não está equilibrada efetivamente. A igreja pode ter muita oração, muito poder, mas se não houver a unidade, ela não está equilibrada efetivamente. Por isso que Paulo refere-se à igreja como corpo organizacional. O que é isso? Ele diz que os membros do corpo dependem um do outro. Olha que curioso. O rim depende do pâncreas, o pâncreas depende do fígado depende do coração. Mas todos esses membros do corpo organizacional, que somos nós, esses membros, que dependemos uns dos outros, a Escritura diz que dependemos do cabeça, que é Cristo. Ou seja, oração e unidade. Não há vida cristã sadia, sem oração, sem unidade. E não há como você se tornar um solucionador de problemas sem estar unido ao corpo de Cristo e sem ter uma vida eficaz de oração. Eles recebem então esse poder, esse revestimento em Atos 2, e agora sobem ao templo em unidade e oração. Agora, por que eu quero falar essa noite com você um pouquinho sobre a questão de você ser um solucionador de problema? É que quando eles sobem ao templo em unidade para orar, o que eles encontram quando estão chegando no templo? Um problema. E quem era esse problema? Era um homem que estava todo santo dia na porta da igreja, na porta do templo. Esse homem, segundo as Escrituras, era um varão coxo, ou seja, desde o ventre da mãe ele tinha essa deficiência. Longa data de sofrimento. Longa data carregando um problema. O curioso é que eles deram de frente com Pedro e João, com solucionadores de problema. Ou seja, só pessoas cheias do Espírito Santo de Deus é que são capacitadas para resolver problemas. Pastor, eu estou com muito problema para resolver, então é melhor você se revestir. Eu estou com problema na empresa, se reveste, que o problema resolve. Eu estou com um problema no casamento, se reveste, que o problema resolve. Tem uma frase que eu gosto muito, do reverendo Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim, que a oração move o braço daquele que move o mundo. Tudo é possível através da oração. Problemas insolúveis podem ser resolvidos através da oração. Então veja, aquele coxo que estava em frente à igreja, em frente ao templo, ele estava com o propósito errado, ou seja, ele queria pedir esmola e não queria ser curado. Como assim não queria ser curado? Ele pediu cura? Não. O que ele pediu? Dinheiro. Ou seja, estava na igreja, mas com o propósito errado. Será que é diferente nos dias atuais? Por que eu vou para a igreja? Para arrumar uma mulher. Propósito errado. Por que eu vou para a igreja? Para ficar rico. Propósito errado. Por que eu vou para a igreja? Porque eu quero um carro zero. Propósito errado. É óbvio, é claro que Deus dá carro, Deus dá dinheiro, Deus dá casamento, dá. Mas se o foco for isso, você está desvirtuando a fé. Ou seja, o homem estava todo dia na porta de igreja, entretanto, estava com o propósito errado. Estava perto da igreja, mas o coração longe da igreja. É quando você vai para o culto, você senta no banco, o corpo está aqui, mas a alma está vagando lá fora, pensamento longe. Aquele homem estava perto da igreja todo dia, mas literalmente com os pensamentos fora. Dentro da igreja, perto da igreja, mas sem esperança. Queridos, coisa triste para alguém é entrar pelas portas do templo sem esperança. Você já veio para o culto sem esperança? Ou eu estou pregando aqui para
anjos. Ou estou pregando aqui para alguém que nunca veio para o culto arrastado. Sabe aquele homem das cavernas? Pegava a mulher e arrastava? Você veio para o culto arrastado já? Deixa eu devolver a pergunta para você não achar que aqui que quem está pregando para você é um super, ultra, mega power. Eu já preguei arrastado tantas vezes já. É. Já abençoei tantas vidas com todo arrebentado, com feridas na alma. Sabe por quê? Porque eu não estou pregando aqui para pessoas cujas veias correm fios elétricos. Você não é robô. Você, assim como eu, chora, ri, se alegra, se desespera, passa por momentos de crise, passa por luto traumático. Afinal de contas, nós somos homo sapiens, seres humanos. O que não pode acontecer de jeito nenhum é a gente estar como esse coxo, dentro da igreja, perto da igreja, mas com o coração fora da igreja. O que não pode é a gente entrar aqui, mesmo que arrebentado, e não ter mais esperança. Escute. O ímpio não tem esperança, porque quando a guerra vem na casa dele, ele vai para o boteco, ele vai para a boate, ele vai para o sexo ilícito. E nós vamos para o quarto. Mateus 6,6, entra no quarto, fecha a porta do quarto, boca no pó do quarto, e o nosso Deus, o Senhor poderoso, irá nos honrar e nos visitar no nosso quarto. O crente tem outra estratégia, ele vai pro joelho. Agora veja que coisa curiosa no verso de número 4, acompanhe comigo. Olha o que o texto diz. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Você já viu uma frase assim, ó? Olha a frase, pastor Anselmo, que o povo diz por aí. Não olha para o problema, olha para Jesus. Já ouviu essa frase? Eu pergunto, até que ponto isso é verdade? Até que ponto isso é verdade? Não olha para o problema? Como assim? Está com problema no casamento e vai negligenciar? Olha, estou com problema com a esposa. Não vou olhar, eu vou para o monte olhar só para Jesus. Aí não vai solucionar o problema e depois vai botar a culpa em Deus. Ah, Senhor, mas eu orei tanto. Ah, mas eu jejuei. Eu fiquei até magro de jejum. Eu saí do monte com uma canela de enxofre. Que negócio é esse? Eu não estou aqui desestimulando você a olhar para Jesus. Claro que você tem que olhar. Mas eu quero colocar aqui uma somatória a mais que vai dar toda a diferença. Qual? Você e eu devemos olhar para o problema, sim, Senhor. Porque senão você espiritualiza aquilo que é material e materializa aquilo que é espiritual. Isso é um problema. Nós não temos que jogar tudo na conta de Jesus, aquilo que nós temos que resolver. Por isso que o texto é enfático quando diz que aqueles homens, cheios de Deus, cheios do fogo, cheios da graça de Deus, falaram para aqueles homens, olha para nós. Eles disseram assim, problema, olhe para cá, problema, olhe para nós. Por que olha? Porque eu quero olhar para o problema para resolvê-lo. Eu sou empresário, tem um funcionário lá na minha empresa que está dando dor de cabeça. Mas não vou olhar, deixa ele lá. Deixa ele dar chapéu nos fornecedores. Eu vou só orar. Deixa ele dar chapéu nas notas fiscais. Não olhe para o problema não. Eu vou só orar. Continua. Essa noite Deus está dando uma direção espiritual para nós. Já usou aqui o Jean, eu estou indo nessa linha apenas para complementar o que ele disse aqui para nós, como testemunho. Nós temos que olhar para Cristo, sim, todo dia, sim, mas olhar para o problema, sim, porque se você negligenciar o problema, é muito preocupante você querer se tornar espiritual demais, e isso é um problema. Quando nós nos acostumamos com o sagrado, negligenciando o problema, você criou outro problema. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar numa cidade lá em Santa Catarina, lá em Campo Alegre, e a minha esposa estava comigo, porque muitos anos atrás, quando eu comecei a pregar, ela viajou muito comigo, nós não tínhamos criança ainda, então ela ia para cima e para baixo comigo.
E eu estava na casa de um pastor, hospedado, que o camarada não largava isso aqui, que nem o Jean falou. O cara aqui, ó. E eu cheguei no quintal dele, tinha uma bicicleta, e o filho dele foi pegar a bicicleta para andar. O garoto devia ter uns 10 anos, Menegal. Eu olhei para a bicicleta com rodinha. Falei, que negócio é esse, rapaz? Bicicleta com rodinha. Sabe o que ele falou? Ah, meu pai não me leva para aprender. Peguei a chave de fenda, dá esse negócio aqui. Tirei a chave de fenda, vamos lá. E fui. Fui lá e para cá com o moleque, até ele aprender a andar. Aí ele ficou todo feliz e falou, olha, pastor Marcelo, chama meu pai, eu vou chamar eu quero que meu pai veja a minha conquista, eu aprendi a andar de bicicleta. Falei, tá bom. Aí fui lá, chamei ele, pastor, vem cá, rapaz, olha que benção. Seu filho aprendeu a andar de bicicleta. Vamos lá, velho, vamos lá. Aí ele foi. Vamos lá. Cheguei na rua, lá veio o moleque, lá embaixo com a bicicleta. Ô pai, aprendi a andar. Que bênção, filho, Deus abençoe, glória a Deus, ô miserável. Por isso hoje tem criança que cresce e não quer saber do pai. Ah, pastor, por que você está pregando isso? Não vim aqui exortar vocês, não. Vocês têm pastor aqui, bom de Bíblia, escute o que eu estou falando. Isso é uma palavra que corta aqui primeiro em mim, porque eu também tenho criança pequena em casa. E eu sei, e eu tenho a total humildade de reconhecer que eu preciso melhorar nisso também. Tem dia que eu chego cansado, tem dia que é coisa demais na cabeça. Às vezes minha filha, pai, quer brincar, eu tento, eu preciso melhorar nisso também. Eu falei para você, quem está pregando aqui não é super crente não. E a palavra está cortando aqui, me fritando de trás para frente, para mim passar isso para você, para ser um start e um alerta na nossa alma, porque nós temos que olhar para Jesus sim, mas também olhar para o problema para ser um solucionador de problema. Quem está entendendo, diga amém. Meu irmão, a palavra corta aqui, corta aí, vai cortar, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, ela penetra na divisão da alma, do espírito, juntas e medulas, é apta para discernir a intenção do coração e é apta para transformar você num solucionador de problema para a glória de Deus. Muito bem. É tempo de você fitar os olhos, então, não apenas em Jesus, mas também no seu problema. Agora veja comigo o verso de número 6. Olha o que diz o texto. E disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo aqui por tabela, olha, se nós tivéssemos grana, nós não iríamos resolver o seu problema. O que Pedro e João está dizendo para aquele homem? Ele está dizendo uma coisa que muita gente duvida disso, mas é uma das maiores verdades da vida. Qual? Dinheiro não resolve tudo. Dinheiro não resolve tudo. Por quê? Porque senão não tinha rico depressivo. Meu pai era muito brincalhão, ele dizia uma frase assim: dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Mas não é bem por aí não. Ele está dizendo assim, olha, não tenho prata, não tenho ouro, não tenho cheque, não tenho pix, não tenho nada. Eu só tenho uma coisa que é muito maior que isso. O quê? O Nazareno, o Salvador, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ora, se dinheiro não resolve tudo, conselho pastoral para você. Está com problema no casamento? Estou. Resolva o problema. Seja mais amoroso com a esposa. Está com problema com o filho? Estou. Resolva o problema. Seja mais atencioso com seus filhos. Agora, o que é mais espetacular nesse texto é que todo e qualquer problema só é solucionado no nome de Jesus. Irmão, você tem uma chave na mão tão maravilhosa. Ele não chegou e falou, escuta aqui, em nome de Abraão levanta. Não. Em nome de Davi, não. Em nome de Jacó, não. Em nome de Jesus.
Você tem esse nome sobre a tua vida para expulsar todo e qualquer tipo de problema da sua casa. Eu me lembro que uma vez eu fui passar um Natal com a minha mãe, e aí meu pai era vivo ainda na época, e eu fui com a minha esposa lá na casa da minha tia, estavam todos reunidos, e eu estava no quarto conversando com meu pai, conversando com ele e tal, minha esposa na cozinha, e a minha esposa veio para mim, e falou assim, olha, vai lá orar pela sua tia, porque ela diz que está com dor de cabeça. Eu falei, tá bom. Só que a minha esposa porque mulher parece que tem um negócio que pega no ar as coisas, né? Ela, só que vai lá preparado, porque o negócio está meio esquisito lá. Eu falei, vixe. Quando eu cheguei perto da minha tia, Meneghel, ela virou o olho, ficou branco assim, ó. Virou. Parecia uma máquina de caça-níquel. O que você está fazendo aqui? Demoniou a mulher. Eu pergunto, pela graça e misericórdia de Deus, se eu não tivesse ali numa comunhão com Deus, o que ia acontecer? Ia passar vergonha? O que você vai fazer aqui? Falei, vim te expulsar, miserável, em nome de Jesus sai. E não tem conversa. Porque Deus chamou você, homem de honra, para fazer a diferença, para solucionar problema. Deus chamou você para ser cheio do Espírito Santo. Você só pode solucionar problema através do nome de Jesus e se você estiver cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo é uma necessidade. Só de pastor? Não. Muito pelo contrário. Tem gente que o pastor está lá dormindo 3 horas da manhã. Ô pastor, vem cá expulsar um demônio. Meu filho, Deus chamou você para ser um solucionador de problema. Foi dito aqui que você não deve esquentar banco, e não deve mesmo. Sabe por quê? Grave isso, nós nunca sabemos o dia em que Deus irá nos usar. Você não sabe se ao sair dessa porta aqui, vai chegar um problema para você solucionar. E essa noite Deus está nos dando uma capacitação espiritual para que você se torne um solucionador de problema. Está entendendo o que Deus está dizendo aqui? Diga amém. Muito bem. Olha o que diz o verso de número 7. Tomando pela mão direita, levantou e logo seus pés e tornozelos se firmaram. Verso 8. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Veja bem, olha que coisa curiosa. Solucionadores de problemas usam as mãos para levantar o caído. Olha só que coisa curiosa. Em nome de Jesus, levanta. Hoje em dia nós vivemos tempos em que nós devemos questionar a nós mesmos o que temos feito com as mãos. Isso aqui ou isso aqui? Isso aqui ou isso aqui? Qual é o propósito da igreja? Levantar o caído. Qual é o propósito da igreja? Levantar o perdido. Quando você olha a parábola do bom samaritano, você percebe isso. O homem caído na beira do caminho. O texto diz, naquela parábola, que o homem foi espancado, despido e deixado meio morto. Porque essa é a função do pecado. Ele quer despir você, deixar você com vergonha. Ele espanca você e te deixa meio morto. O texto diz então que passa naquele caminho, passa um sacerdote, passa um levita, né? Ambos passam de largo, ok? O levita representa a lei, o sacerdote também, passa ali de largo, deixa aquele camarada lá, mas o texto diz que vem um samaritano. A pergunta é, você já fez essa pergunta? Por que o texto não diz que veio, por exemplo, um etíope? Por que o texto não diz, por exemplo, que veio um libanês? Por que Jesus bate na tecla nessa ilustração, dizendo que era um samaritano, haja vista que judeu e samaritano não se misturavam? Eram como água e óleo.
Já parou para pensar que Jesus um dia chega lá no poço e a mulher fala assim, como é que você está pedindo água para mim? Você é judeu, a gente não se bica não, a gente não se fala não. A gente não tem comunhão com o outro. Agora, por que dessa guerra? Simples. Eles não se falavam por causa de racismo, e eu te explico. Quando houve um domínio, que um outro povo leva o povo de Israel cativo, esse povo se mistura, dando origem a um povo chamado samaritano. E os judeus puro sangue diziam assim, vocês são gentalhas, vocês são mestiços, nós somos puro sangue. Eles não se falavam por causa dessa mescla racial. Então Jesus fala isso justamente para alfinetar aqueles homens. E diz então que o samaritano estende a mão e chega naquele homem perdido com o kit de primeiros socorros. Qual é esse kit, pastor? Azeite e vinho. O papel da igreja não é fazer isso aqui, é fazer isso aqui. E trazer sobre o perdido o kit de primeiros socorros, azeite e vinho. Azeite, unção, vinho, sangue, salvação. O grande problema é que não há hoje em muitos lugares esse equilíbrio. Qual é o equilíbrio? Não, eu sou do fogo, é muito azeite, mas eu não quero vinho, eu não quero salvação. Não, eu quero ser salvo, mas eu não quero ter fogo. Queridos, o evangelho é equilíbrio. Nós temos que ser salvos por Jesus, temos que amar a palavra de Deus, mas temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus. Só quem é cheio do Espírito Santo de Deus é que tem a autoridade do próprio Deus para tornar-se um solucionador de problemas. Agora, o verso 8 é curioso, porque ele nos mostra o que acontece quando um problema é solucionado. Ele nos mostra o que acontece quando um problema é solucionado, ou seja, quando você se soluciona um problema, não há motivos para o quê? Veja, olha o que o texto diz. E saltando-se ele, pôs-se em pé. Quando um problema é solucionado, não há motivos para ficar prostrado. Posso liberar uma palavra profética para você? Hoje você se tornará um solucionador de problema, mas o nosso Deus também está aqui para solucionar o seu problema. Será que você vai ter a humildade hoje suficiente de olhar para dentro de si, fazer um check-up e falar, o meu problema está aqui. Eu preciso que o Senhor me ajude a resolver. Afinal de contas, as Escrituras dizem o seguinte, sem mim, nada podeis fazer. Ou seja, Jesus está vindo hoje ao nosso encontro, solucionando o nosso problema e dizendo, olha, fique de pé, vocês não têm tempo mais para ficar prostrado. Segundo, olha o que o texto diz, que além dele ter ficado em pé, ele andou. O que Deus está dizendo? Eu vou ajudar você a solucionar esse problema para que você volte a ter movimento. Talvez você entrou aqui, pastor, tem algo na minha vida que está meio parado. Quando você se encontra com Jesus, Ele coloca você de pé e faz você caminhar novamente. Eu quero profetizar que essa semana terá respostas de Deus para você em algo que está parado. Eu não sei se é na tua casa, se é na tua empresa, se é nos teus negócios, se é alguma causa na justiça. Vai ter movimentação de Jesus sobre a tua vida, porque Deus não chamou você para ficar parado. Deus chamou você para andar em movimento e novidade de vida. Olha o que o texto diz, não apenas pôs-se em pé, não apenas andou, mas o texto continua, e entrou com eles no templo, ou seja, quando o problema é solucionado, você não tem mais motivos para deixar de vir à igreja. Olha a gratidão desse homem, pastor Anselmo. Resolveu meu problema? Resolveu. Eu vou entrar no templo. O grande problema é que hoje a pessoa vem para o culto, Deus deu a bênção, Deus, tchau, tchau igreja, tchau IBC. Afinal de contas, Deus já resolveu o meu problema, eu estou fora do templo. Você conhece alguém que já veio para o culto, quando Deus abençoou e abriu a porta, o cara deu no pé? Você conhece alguém que tem a unção do ninja? Qual é a unção do ninja?
A bênção vem, ele pega a pólvora e... cadê? Sumiu. Olha o exemplo de caráter cristão que esse homem está nos dando. Eu passei a vida inteira aqui, encontrei com um solucionador de problema, Deus usou esses homens, solucionou o meu problema, eu não vou ser ingrato, eu vou para o culto adorar, bendizer e exaltar aquele que vive, eu serei grato ao meu Deus. Uma frase que eu amo diz assim: a gratidão é a moeda que paga a dívida do coração. Não tem coisa mais maravilhosa na vida do que você ter um coração grato a Deus. Você sabia que tem crente que Deus não pode dar uma bicicleta para ele? Por quê? Porque esse dele desvia. Ingrato. Faz tchau assim, ó. Numa oferta. Sabe? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E esse homem nos dá um exemplo de fé e de caráter. Não, eu não vou ser ingrato, não. Se Deus me abençoou, eu vou entrar com eles no templo, eu vou cultuar, eu vou adorar a Deus, eu vou bendizer o nome desse Deus. Gratidão. Eu não sei se talvez você esteja passando algum momento tenebroso na sua vida, mas escute isso: no dia que Deus abençoar a tua vida, não seja um ingrato, seja alguém grato. Entre no templo, adorando, exaltando, bendizendo, e seja um contribuinte na obra de Deus, não por barganha, mas para você reconhecer que Deus é fiel na tua vida. Agora veja o que o texto continua dizendo aqui. Não apenas ele andou, saltou, entrou no templo, mas olha o que o texto diz aqui. Você não pode ficar sem louvar a Deus. Diz o texto que ele entrou na igreja louvando a Deus. Ah, pastor, mas eu não sei cantar. E daí? A sua vida tem que cantar. A sua vida tem que ser uma vida de gratidão a Deus. Você pode ser o cara mais rico de São Bernardo, se Deus tirar o teu oxigênio, acabou. O Elon Musk perto de você pode ser um indigente, um mendigo, mas se Deus tirar o seu ar, acabou. Acabou. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória para todo o sempre. Amém. Bendito seja o nome de Jesus. Agora veja o verso 10, estamos caminhando já para o encerramento. E conheciam-no, pois era ele o que se assentava, passado, não se assenta mais. E por que ele não se assenta mais? Sabe por quê? Porque ele teve a felicidade de cruzar com solucionadores de problemas. Olha, pastor, dá a impressão que você está jogando confete naqueles dois. Não. Eles agiram no poder de alguém maior. E essa noite você tem a oportunidade de falar: Jesus, me reveste. Faz de mim alguém que agora não vai ficar empurrando as coisas com a barriga, que vai solucionar. Afinal de contas, eu entendi que a partir de hoje, eu devo ficar com, como diz o dito popular, né, com um olho no peixe e o outro no gato. O que é isso? O olho em Jesus, mas não tirando o foco do problema. Porque o problema só é solucionado através da pessoa de Cristo. E essa noite Deus está dizendo assim: eu vou revestir você com autoridade, para que você seja agente de milagres na vida de outras pessoas, como foram os meus servos Pedro e João. O que Deus está dizendo para você essa noite? O que Deus exige de nós essa noite? O que Deus quer que nós façamos essa noite? O que aqueles homens fizeram lá no início do texto. Subiram ao templo, juntos e na hora da oração. O que Deus quer de nós, homens de honra? Unidade e oração. A unidade me impede de querer que os meus talentos se sobressaiam mediante os teus. A unidade me impede de querer
ter mais visibilidade que você. Aqui quem tem que ser visto é Jesus. A casa de Deus não é um ringue, a casa de Deus é uma casa de oração. E na casa de oração nós nos entregamos a Deus, e na casa de oração nós entendemos que Deus fala conosco. Na casa de oração nós entendemos que Deus nos exorta. Na casa de oração nós entendemos que Deus puxa a nossa orelha. Mas na casa de oração nós entendemos que Deus é Pai, e Deus faz tudo isso porque Ele é Pai. Essa noite Deus quer dar uma oportunidade a você. Você que talvez entrou aqui e precisava desse chacoalho espiritual. Você que talvez entrou aqui dizendo: pastor, eu precisava que Deus falasse comigo. Você talvez que entrou aqui convidado por um amigo e não conhece, ou talvez conhece e se afastou dos caminhos daquele que pode solucionar o seu problema, principalmente o problema da sua salvação. Pastor, eu já servi a Deus, eu já fui membro de uma igreja cristã, mas os problemas da vida me sufocaram. Eu entrei aqui cabisbaixo essa noite, sem força. Eu quero dizer para você, só Jesus pode solucionar o teu problema. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. A Bíblia diz que Cristo, Ele é o mediador entre Deus e os homens. O que é o mediador? É aquele que fica no meio para resolver entre as duas partes. O problema do teu pecado precisa de um mediador. O problema do meu pecado precisa de um mediador. E você pode dizer: pastor, eu me afastei do Evangelho, mas eu estou totalmente sem força para voltar, como se fosse um carro sem gasolina. Eu quero dizer para você que Jesus é a tua força. E hoje você tem essa oportunidade de voltar para os braços de Jesus, se porventura você se desviou por algum motivo. Como disse, não me importa qual, porque aqui não é ringue. Aqui é uma casa de oração. Aqui, quando alguém volta para Jesus ou aceita Jesus, nós fazemos festa. Porque ninguém está livre disso. Qualquer um de nós pode escorregar na casca de banana. Essa noite Deus está dizendo para você: olha, eu sei tudo que você fez, tudo que você vai fazer amanhã eu já sei. Mas saiba de uma coisa: o meu amor por você é muito maior do que os teus pecados. Eu quero saber se hoje em nosso meio há alguém, algum homem, que entendeu que só Jesus pode solucionar o seu problema. Alguém que se afastou do Evangelho e quer voltar para Cristo. Se tiver, levante a mão. Pastor, eu me afastei, eu ouvi essa palavra e eu preciso voltar para Jesus hoje. Será que tem alguém em nosso meio? Se tiver, só levante a mão, eu quero orar por você, abençoar a tua vida. Ou alguém que ainda não aceitou a Cristo, não aceitou a Jesus. Aceitar a Cristo é você carimbar o passaporte da eternidade. Todos nós, independente da nossa fé, da nossa cor de pele, da nossa classe social, da nossa condição financeira, todos nós um dia iremos partir desse mundo, nosso corpo vai tombar na sepultura e a nossa alma vai se encontrar com Deus. A diferença é que aqueles que entregam a vida para Cristo estão salvos, estão livres da condenação eterna, porque só Jesus pode salvar. Ele disse: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante de Deus. O Papa não salva você, nem o pastor. Só Jesus pode salvar você. Só Jesus pode perdoar os seus pecados. Só Jesus pode levar você para o céu. Pastor, eu não quero o inferno. Só tem um jeito, meu filho. Você precisa fazer duas coisas. Qual? Crer com o coração. Eu já criei, ouvi a palavra. E a próxima coisa? Confessar com os teus lábios. Quem disse isso? A palavra de Deus.
Tem alguém que quer aceitar Jesus? Se tiver, pastor, eu quero aceitar a Jesus como Salvador, eu não fiz isso ainda, eu preciso confessar Jesus na minha vida, para eu ter paz, para eu ser um solucionador de problemas e para eu ter a minha salvação eterna. Se tiver alguém, só levante a mão, quero orar. Alguém que queira aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Todos estão salvos na presença de Deus. Então, por gentileza, curva a tua cabeça, eu quero orar por você. Deus eterno, Deus vivo, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção, meu Deus, sobre essa igreja, sobre os homens de honra, sobre a liderança dessa igreja, sobre a vida do pastor Anselmo. Ó meu Deus, em nome de Jesus, sobre toda a família IBC aqui de São Bernardo, que a tua bênção, que a tua graça esteja com todos, em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos? Tem uma alma aqui para Jesus. Glória a Deus. Amém. O irmão está voltando para Jesus ou aceitando Jesus? Aceitando Jesus. Como é o seu nome, filho? Everton. Que bênção, Everton. Hoje você carimbou um passaporte. Não para Washington, não para o Alabama, mas para o céu. Todos nós um dia vamos ficar como um maracujazinho de gaveta, de veinho, mas um dia o corpo vai tombar. Não tem jeito. O Michael Jackson foi, o Elvis foi, você vai também. Eu também vou. A diferença é que agora o seu nome está escrito no livro da vida. Aleluia. Lá no céu eu quero te dar um abraço e falar, lembra do dia? Você precisa fazer duas coisas. Uma coisa você já fez, que é crer com o coração. Agora você precisa confessar com seus lábios. Eu vou fazer uma oração, você repete por gentileza. Amém? Diga assim. Senhor Jesus, hoje eu te recebo como único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí no nosso irmão. Sinta-se abraçado por Deus. Fique de pé, igreja. Vamos adorar o Senhor. Aleluia.